A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para estudar ou comentar uma lição muito interessante para nós, que é sobre a boda do Cordeiro. Deixa eu ajeitar aqui. A boda do Cordeiro. E essa lição que nós estamos estudando nesta tarde fala sobre o encontro da noiva com o noivo, a boda do Cordeiro. E a lição precisa de domingo agora será este tema: as bodas do Cordeiro. E os irmãos que amam analisar a Bíblia Sagrada, as lições, né, que traz o tema principal para nós sobre a boda do Cordeiro. Então, como lemos o texto aqui da leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. E os outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerou-se, ficou irado com raiva, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ficou triste. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Meus amados irmãos, para começar esse comentário, nem todos poderão e irão participar das bodas do Cordeiro, da festa nupcial. Isto é triste ter que falar isto, porque é a palavra de Deus que diz. A introdução, ela diz respeito, após galardoar seus servos fiéis no seu tribunal, o tribunal e os galardões que nós estudamos na sexta-feira, tá? Que era para ser domingo hoje, mas como o carnaval está aí, e a escola dominical foi na sexta-noite. Para muitas igrejas, eu acredito que foi na sexta-noite, tá? Após galardoar seus servos no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais,
onde será servida a grande ceia do Senhor. Nesta lição de hoje estudaremos este evento glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra e em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares dos milhões de anjos, querubins e serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo. Meus irmãos, eu pergunto: o que será a boda do Cordeiro? O que será? Que festa é essa? Que recepção eterna será esta e especial? Bom, segundo a lição e os comentários e o texto bíblico, será o encontro glorioso já nos céus entre Cristo e a igreja amada. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse 19, versículo 7: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Não é o tribunal e os galardões dos cristãos, não, isso depois que foram recebidos seus galardões, agora entra a cena principal. Vê que coisa linda: o casamento do noivo com a noiva. Assim como tem um casamento, humanamente falando, fisicamente falando, do noivo com a noiva para o enlace matrimonial, assim será a igreja de Cristo com o seu amado e noivo Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, as bodas do Cordeiro. Eu quero enfatizar os irmãos em pouco tempo, falando sobre as bodas do Cordeiro, conforme ainda Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler esse versículo para entrarmos no assunto. Cantar de Salomão, que está aqui nas minhas mãos. Cantar de Salomão está aqui, capítulo 2 e versículo 4. Deixa eu ver aqui onde é que está. Depois de Eclesiastes é Cantar de Salomão. Capítulo 2, versículo 4, que diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Veja que expressão Provérbio de Salomão escreveu, este versículo. E Apocalipse 19, 7, aí diz assim a seguinte expressão: regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória. Por quê? Porque a sua esposa já se aprontou. Quando Cristo celebrou a ceia junto com os apóstolos, o Senhor revelou sua ansiedade de realizar a grande ceia nos céus, segundo Mateus capítulo 26, versículo 29. Ou seja, uma ceia com a participação de todas as pessoas que aceitarem ou que aceitaram a Cristo Jesus. Isto é tão maravilhoso que também é chamado de o casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, a quem o apóstolo São Paulo chama de a Virgem pura,
segundo Coríntios capítulo 11, versículo 2. E o chama como alguém que anela por vê-la. Cantares capítulo 2, versículo 13. Neste dia todos estão felizes. Deus, nosso Pai Celeste, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Santo Espírito de Deus, os anjos, os apóstolos de Cristo, os profetas e todos os demais. Pois se hoje há quem goste de festa, e onde existe muita festa, existe muita beleza, imagine uma festa no céu sobre as maravilhas e organizações celestes. E se num casamento o noivo está muito elegante, imaginemos então o Senhor Jesus Cristo como estará também ansioso e alegre para buscar a sua noiva amada. Então, vejamos aí que como estará a maravilhosa igreja de Cristo, que estará com vestes brancas, puras e sem mancha, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 15, 3, versículo 5. É bom lembrar o leitor, tá, que a beleza das vestes da igreja será conquistada aqui mesmo na terra, antes do arrebatamento. A beleza, né, da igreja, no sentido espiritual, será aqui mesmo na terra, antes do arrebatamento. Por quê? No seu sentido espiritual, a santidade traz a beleza para Deus, a santidade traz a pureza para Deus, para Jesus, como a igreja pura, santa e imaculada, que viverá para sempre com o Senhor. Então, a qualidade está na veste, está na justiça dos santos. Esta é a verdadeira roupa do cristão, conforme Levítico capítulo 19, versículo 35 e 36, e purificada no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 4, e 1 João capítulo 1, versículo 7. E quem poderá então perguntar se existe alguém contra, visto que Cristo morreu por amor à igreja, e a igreja foi dada purificada no tribunal de Cristo, de maneira alguma poderemos perder esta festa por falta de vigilância, conforme Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Meus amados irmãos, poderíamos aqui colocar em questão de o porquê que a noiva de Cristo não seria os judeus. Porque a noiva de Cristo, quando o Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante, quando falamos do capítulo 12 de Apocalipse, estamos falando da simbologia de Israel e não a igreja, porque a igreja já tinha sido arrebatada antes da grande tribulação, tá? Antes da igreja, da grande tribulação, no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, narra essa promessa para toda a igreja. Então, não seria aqui os judeus, a igreja, os judeus. Por quê? Porque a igreja santa, pura e imaculada, referida como a igreja, já estaria no céu, ao lado de Cristo, na boda do Cordeiro. Ao invés da igreja, visto que a igreja é formada por gentio, é evidente que a igreja que, quando for arrebatada, antes da igreja, antes da grande tribulação, justamente muitos gentios que não são evangélicos, que não são cristãos, muitos, com certeza, antes da vinda de Cristo, acredito eu, que muitos daqui para frente vai se arrepender ao se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que a igreja for arrebatada, aí vai haver a grande tribulação, onde muitos gentios, muitos judeus, muitos
Muitas pessoas que estão desviadas vão se voltar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que ocorre é que Israel é a nação escolhida de Deus, chamados filhos de Abraão, e também temos que considerar que os outros grandes homens de Deus se casaram com mulheres gentias, como um exemplo de muitos. Mas eu acredito que todo o controle de Deus para com a sua igreja, para com os costumes de Israel, foi estabelecido por Deus já há quase 2000 anos atrás. Então a regra e o ensinamento é que muitos vão se arrepender, aceitar a Cristo, os gentios vão aceitar a Cristo, e digo não todo Israel literal, porque uma terça parte, uns restantes remanescentes que ficarem vivos e se arrependerem e voltarem para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos mais adiante. Vemos aqui que as bodas do Cordeiro, ainda falando, vemos aqui um comentário no capítulo 19, versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são a boda do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A expressão aqui, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque a sua vinda, porque vindas são a sua esposa do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro. Vejamos uma curiosidade. Entre os judeus, as bodas eram celebradas durante 7 dias com grande alegria, conforme Jeremias capítulo 14, versículo 12, Juízes capítulo 14, versículo 12, tá? As bodas de Jacó duraram 7 dias, nos quais houve grande alegria, conforme Gênesis capítulo 29, versículo 27 a 28. Na simbologia profética, sem sombra de dúvida, das Escrituras Sagradas, os 7 dias das bodas do Cordeiro apontam para 7 anos da boda do Cordeiro, pois em termos proféticos um dia equivale a cada ano. Ou seja, nas celebrações judaicas, né, para quem estuda a história dos hebreus, sem sombra de dúvida, vai também se deparar aí com os costumes judaicos e suas celebrações ou suas festas. Então, as bodas do Cordeiro, entre os judeus, as bodas das bodas ou as festas eram celebradas durante 7 dias com grande alegria, conforme Juízes capítulo 14, versículo 12 em diante. As bodas de Jacó duraram 7 dias, dos quais houve grande alegria, conforme Gênesis capítulo 29, versículo 27. Vamos ver as bodas de Jacó. Gênesis capítulo 29. Essa é uma lição muito profunda. Gênesis capítulo 29, versículo 27 a 28. Que diz assim: e disse Labão, 27 do capítulo 29 de Gênesis: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda
outros 7 anos servidos comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então Jacó aqui celebrou uma semana, 7 dias de festa da boda, com aquela filha que Labão deu para Jacó se alegrar com a sua noiva. Então, durante 7 dias, com alegria, como já falei. Na simbologia profética das Escrituras Sagradas, os 7 dias das bodas do Cordeiro para com a sua igreja, e em termo profético, um dia equivale a cada ano, ou seja, as bodas do Cordeiro com a sua igreja e Cristo durará 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. 7 anos, conforme Números capítulo 14, versículo 37. Naquele dia, Cristo se unirá à igreja para nunca mais se separar dela. Estaremos com ele no tribunal, nas bodas, na ceia, na sua manifestação ou na sua parósia, ou seja, na parósia, numa linguagem do hebraico, na sua vinda para buscar a sua igreja, tá? No milênio, no juízo final, na nova terra, finalmente na eternidade, para sempre com o Senhor. Este é o ponto alto de nossa infinita felicidade, alegria e paz. E isso é uma tristeza muito grande para muitos que ficarem. E quando eu falo da palavra de Deus, eu boto para chorar, porque é muito emocionante, é tocante a palavra de Deus tocar em nosso coração. Então viveremos para sempre com o Senhor. Para alguns comentaristas, é um tanto estranho o expressivo: a sua esposa se aprontou. Quando é Cristo quem tudo fez por nós, o sentido da expressão parece indicar, no entanto, que há algo que deve ser realizado pela igreja. Jesus disse: eu vos dei o tempo para que, como eu vos fiz, façais vós também, conforme João capítulo 3, versículo 15, a parte B. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eu quero voltar aqui para a lição, para falar sobre o que será as bodas do Cordeiro. Como já falei, expliquei aqui para os irmãos, será um encontro glorioso depois do tribunal e os galardões, tá? Entre Cristo e sua igreja. E a Bíblia repete o versículo que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Os chamados casamentos do século, nem de longe pode se comparar-se com as bodas do Cordeiro que é de Jesus para com a sua igreja. Previu esse acontecimento: eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, conforme Lucas capítulo 22, versículo 29 a 30. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e sua igreja. Está aqui no segundo ponto: quem poderá participar destas bodas? Bom, todos os salvos em Jesus. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo. Estará com ele nos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. A noiva de Cristo, a igreja,
é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. Segundo a lição que nós estudamos, o tribunal de Cristo e os galardões, aí vai se entrar, né, todos os crentes que foram fiéis de todas as épocas, há quase 2000 anos atrás, entrará nas bodas do Cordeiro para a grande festa nupcial. Então, quem poderá participar destas bodas? A exemplo, como já falei, que só entrará os fiéis da terra. E o versículo 8 do capítulo, qual é o capítulo que nós estamos estudando? Capítulo 19, versículo 8 de Apocalipse, eu quero me deter aqui. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, se vestisse de linho fino, no versículo anterior nos é dito que a noiva já se aprontou. Agora, no presente texto, seu vestido é todo bordado e branqueado no sangue do Cordeiro, conforme Salmo 45, versículo 12, e Apocalipse 22, versículo 14. Pois ninguém pode entrar nesta festa com vestiduras estranhas, conforme Sofonias capítulo 1, versículo 8, Mateus 22, versículo 11. Alegre-se, diz aqui o Dr. Geo Goldman, é um dos comentaristas provavelmente do Apocalipse, que não existia o costume de dar vestes nupciais nos banquetes orientais, como bodas, aniversário, mas alguns escritores apoiam que sim, e biblicamente falando se fazia assim. José apresentou muda de roupas a seus irmãos, né? Conforme Gênesis capítulo 45, versículo 22. Sansão, no seu casamento, deu 30 mudas de vestidos aos seus companheiros, conforme Juízes 14, 12. E Geazi pediu a Naamã mudas de roupas para os moços que vieram da montanha de Efraim, alegando que tinha vindo visitar seu amo, conforme segundo Reis, capítulo 5, versículo 22. Notemos que apenas um homem que entrou no banquete do rei sem as vestes nupciais foi expulso sem misericórdia. Mateus, capítulo 22, versículo de 11 a 13. Meus irmãos, está aqui comprovado, está aqui anotado, de que nem todos que são chamados vai ser escolhido para aquele grande dia, ou muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como diz a palavra de Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurado, versículo 9 do capítulo 19 de Apocalipse. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus amados irmãos, na verdade, nem todos vão para as bodas do Cordeiro. Nem todos vão para a boda do Cordeiro. Eu quero ver aqui, já falamos que o que será a boda do Cordeiro, que será o encontro glorioso de Cristo Jesus depois do tribunal dos galardões, para ir para a boda do Cordeiro. Falamos no segundo ponto, quem poderá participar destas bodas? Claro e evidente, todos os fiéis, não só desta época, em pleno século 21, mas de todos os tempos, apóstolos, os 12 patriarcas, né?
os, os anciões, né? Toda a igreja que morreram decapitados pelos homens maus daquela época, no tempo de Roma, né? No tempo de Jesus, que morreram por amor a Cristo, serão recompensados e irão participar da boda do Cordeiro. Terceiro ponto: quem ficará de fora deste glorioso evento? A palavra de Deus nos assegura que ficaram de fora todos que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. É triste ter que falar, até a volta de Cristo. Porém, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, apresenta uma relação mais detalhada dos que ficaram de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão participar. Não poderão participar. Quem não poderão participar? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra está escrita no livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 12 a 15. A palavra cães aqui é vista também em Filipenses capítulo 3, versículo 2, com o mesmo sentido. Os cães são provavelmente os maus obreiros. Os cães aqui são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam, exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Quanto à prostituição, o termo pode se referir tanto à venda do corpo quanto qualquer tipo de relação sexual ilícita. Eita, é profundo. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na Bíblia temos esses preceitos em vários textos, como em Mateus capítulo 5, versículo 32, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e Apocalipse capítulo 17, versículo 2. As escrituras sagradas hoje nos advertem que vos abstenhai da prostituição. Meus amados irmãos, ainda vamos falar aqui o convite ao povo de Israel, mas vemos mais adiante, né, o primeiro ponto aqui, do segundo ponto, do primeiro tópico aqui, ó, o convite ao povo de Israel. Na parábola das bodas que se encontra em nossa leitura bíblica, Jesus quis antecipar o que acontecera com os que não estivessem preparados para entrar nos céus. No texto de Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14, vê-se que um certo rei celebrou as bodas de seu filho. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para a boda do Cordeiro, seu Filho Jesus Cristo. No primeiro momento, aquele rei manda seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Refere-se aos judeus que rejeitaram, que negaram, que escantearam o convite, a aceitação, o arrependimento de Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, mas abriu a porta para os gentios e outros povos, mas a tantos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, refere-se aos judeus, tá? Que durante séculos não quiseram ouvir os profetas, que lhe transmitiram a palavra de Deus, e convidando-os para viverem com ele atualmente. Atualmente, muitos também não dão ouvidos aos profetas do Altíssimo, que têm alertado a igreja quanto à volta do rei. Eu quero terminar aqui que
Esta lição é muito profunda. A Bíblia diz aqui ainda, no capítulo 19, versículo 9: e disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à borda da ceia, da borda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E disse-me: bem-aventurado. O livro do Apocalipse contém 7 bem-aventuranças, sendo esta a quarta dela. Primeiro, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Segunda bem-aventurança: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrerem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Terceiro, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Essa vergonha e essa nudez aqui é no sentido espiritual também. A igreja tem que estar tampada a sua nudez com os vestidos espirituais. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Falamos de uma bem-aventurada, 2, 3. A quarta bem-aventurança: e disse-me: bem-aventurado aquele que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. A outra bem-aventurança: bem-aventurado, santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Outra bem-aventurança: eis que presto venho, ou esquecendo venho, outra tradução. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Uma outra bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenhas direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Todas essas bem-aventuranças cairão sobre aqueles que durante sua vida na terra tiveram a pessoa de Deus como bem-aventurado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Então, os que irão ir para a boda do Cordeiro e os que não irão para a boda do Cordeiro. Os que irão serão os fiéis, transformado, justificado, purificado, transformado, regenerado, guiado, conduzido pelo Espírito de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como já falamos aqui, existe um outro versículo para terminar. Eu quero entrar aqui na lição falando sobre o segundo ponto aqui: a tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus, segundo o comentarista, e a seu filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram com os cativeiros assírico e babilônico, como já falei no começo, em outra lição, onde amargaram a dor por causa da sua desobediência. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito, General Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje Israel como um todo sofre por não conhecer Jesus como Messias. Mas há um remanescente que será salvo,
conforme Romanos capítulo 9, versículo 27, Apocalipse 7, versículo 4 a 8. O comentarista está falando aqui, mas há um remanescente que será salvo. Ou seja, o que eu falei aqui sobre a grande tribulação, antes de tudo, a igreja, antes da grande tribulação, a igreja já está na glória, na boda do Cordeiro. Os remanescentes que esse comentarista está falando, serão aqueles remanescentes que viverem na época da grande tribulação, que vão lutar contra o anticristo e contra os seus projetos, o seu sistema satânico, e eles vão reconhecer que aquela pessoa não é o Messias ungido, o Salvador do mundo, e sim, eles vão lutar contra Israel, contra o anticristo, o Israel literal de Deus, e Deus virá para Israel para destruir o projeto satânico do anticristo e os seus seguidores ou os seus súbitos, e assim Israel, os remanescentes, será salvo para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Bom, então, no entanto, nas bodas do Cordeiro, todos que rejeitarem o convite de Jesus, judeus também, não é? Eu quero abrir um parênteses aqui, porque um assunto chama outro. Paulo diz que nem todos de Israel são israelitas, tá, irmão? O que eu posso entender é que se eu tenho uma família da linhagem judaica, não quer dizer que ele será salvo agora ou na grande tribulação. Isso vai depender dele. Não é porque ele é da linhagem judaica, ele sabe de todo o processo da linhagem judaica, de todo o sistema do seu sacrifício, que ele será salvo. Não, vai depender dele ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Porém, Jesus veio da linhagem judaica, tá? Como um canal que Deus usou para Israel, o povo judeu, trazer o Messias, a pessoa de Jesus, para o mundo. Porém eles o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11. Mas a todos quanto receberam, Deus abriu a porta, um escape largo, que dependerá dos judeus e dos gentios se salvar na grande tribulação. Na grande tribulação. Isso eu quero enfatizar aos irmãos, que nem todos os judeus, nem toda a nação de Israel será salva, mas os remanescentes, ou seja, os restantes que ficarem para lutar por amor a Cristo e negar a pessoa do anticristo e voltar-se para Cristo. E isso vai se cumprir, porque muitos vão se voltar para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos que rejeitarem o convite de Jesus Cristo, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da comunhão do Filho de Deus. É como eu falei, claro, aqui para vocês, que mesmo Jesus sendo da linhagem judaica, Jesus ensinando a todos os judeus que se arrependessem, os escribas e fariseus da linhagem judaica, os observadores da lei, que se arrependessem dos seus maus caminhos, eles não ouviram, eles não aceitaram, eles o crucificaram, o Messias, na cruz. Mas assim mesmo, no dia da boda do Cordeiro, ficarão de fora, não só uma boa parte, que infelizmente isso vai acontecer, uma boa parte dos judeus e dos gentios, os não crentes, não salvos, ficarão de fora, e muitos ficarão de fora das nações rebeldes diante da presença do Cordeiro. Então, versículo 10
do livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para adorar. Veja aí. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal coisa, sou teu conservo. Veja que o anjo disse: sou teu conservo e de teus irmãos. Ou seja, que irmãos era esse? Eram os irmãos dos antepassados de João, os irmãos em Cristo, os irmãos em carne, podemos dizer assim, né? E os irmãos espirituais de João. Sou teu servo e conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus Cristo, adora a Deus. Aleluia. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adorar a Deus. Eu quero... É porque quando a gente fala do amor de Deus, a gente vai muito longe. Adorar a Deus. Os gnósticos adoravam os anjos. Você vê que ainda hoje há muitas doutrinas que se adora anjo, né? A Bíblia diz que se vier um outro anjo e trazer outro mandamento, outro ensinamento, que seja anátema. Mas infelizmente, se aparecer um anjo por aí pregando outro evangelho, ou outros pastores pregando outro evangelho, não recebais, porque é anátema. Então os gnósticos adoravam Deus, conforme Colossenses capítulo 2 versículo 18. Essa fé religiosa era uma forte influência em todas as igrejas da Ásia Menor. Os Nicolaita, em Apocalipse capítulo 2, eu falar em Nicolaita é muito extenso esse ponto aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 6, provavelmente era uma das seitas gnósticas libertina. E a Jezabel de Apocalipse capítulo 2 versículo 20, e evidentemente era líder de alguma dessas seitas, de acordo com o senhor Ronald Shempre. 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater essa filosofia herética, ou seja, essa filosofia, esse pensamento herético, esses tipos de herege, para melhor dizer, ensinamentos errôneos. Colossenses, as 3 epístolas de João, Judas e 1 e 2 de Timóteo e Tito. Apenas pelo conceito das Escrituras sabemos que um anjo recebeu adoração e não podia ser de outra maneira, pois o anjo era Cristo. Ó, gente, sabemos que um anjo recebeu adoração e não podia ser de outra maneira, pois o anjo era Cristo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Cristo será levado a efeito por meio da profecia, conforme se vê no presente versículo. O Espírito de Cristo é quem inspira a profecia deste livro, do princípio ao fim, conforme Apocalipse capítulo 1 versículo 3, tá? E etc. A palavra enfoque ocorre 7 vezes no Apocalipse, e a palavra profeta por 11 vezes. Portanto, o livro traz o selo da profecia, e a raiz desta se encontra em quase todo o restante da Bíblia, e o fruto é reunido nesse último livro da Bíblia. Meus irmãos, para terminar, queremos dizer que já falamos aqui que só entrará nas bodas do Cordeiro quem for fiel a Cristo, tá? Será um encontro glorioso já nos céus entre Cristo e sua igreja.
depois do grande tribunal, né, e seus galardões, a igreja estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E já falamos daquela parábola, né, a parábola aqui da lição em apreço, né, do capítulo 22, a parábola das bodas refere-se na linguagem profética, na simbologia profética, que o rei envia o convite a todos que pertencem ao seu reino, porém seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Estes que tiveram a liberdade de rejeitarem o convite refere-se a Israel, literal. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos que rejeitarem o convite de Jesus Cristo, que seja judeu ou gentil, ficarão de fora do reino de Deus. Meus amados irmãos, tem mais um comentário aqui sobre a noiva do Cordeiro, assentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento juntam-se aos fiéis da igreja num só grupo, ou seja, os crentes há 2000 anos atrás. Glória a Deus. Os apóstolos, seguidores, profetas, anciões, aquelas crianças daquela época que seguiram a Cristo, que abraçaram a Cristo, que viveram com Ele. João, o que foi, que colocou a sua cabeça sobre o ombro de Cristo. Aleluia. Ele também receberá o seu galardão, irá participar da boda do Cordeiro. Pedro, que andava com Cristo, João, que andava com Cristo, Tiago, Simão, Bajonas, os discípulos que andaram com Cristo, que tocaram em Cristo, que beijaram Cristo, que comeram com Cristo. Aleluia. Aleluia. Que viram Cristo sofrer, com exceção de um que foi o Tomé, que negou a Cristo, que vendeu a Cristo para os soldados, para os escribas e fariseus. Mas todos esses que foram fiéis a Cristo e na presente era, se ajuntarão todos para as bodas do Cordeiro. Então, e virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus, conforme Lucas 13, 29. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos, barreiras, tentações, intrigas de família, rejeitados por família, aleluia, mas que ficaram fiéis até a volta de Cristo. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus por